Olá pessoal, meu nome é Marcos E eu sou a Joyce. e nós somos aqui do canal Um Casal Espírita e hoje o nosso tema é sobre o casamento. Pois bem, casamento, esse relacionamento esse que aqui no nosso canal, como todos sabem, nós não temos preconceito nenhum, nem de religião, nem de raça, nem de sexualidade, porque afinal de contas, os espíritos são o quê, Marcos? Os espíritos não têm sexo, não tem religião, os espíritos não têm diferença entre eles. E o casamento seria o quê? O casamento seria uma união desses espíritos, né? Uma união desses seres ou almas, como preferirem chamar, né? Independente aí de como chamarem, é uma união. E espírito não tem sexo, espírito não tem cor, né? Então a gente vai falar hoje sobre isso, sobre esse relacionamento, casamento. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência, vamos falar da visão espírita sobre o casamento e vamos contar um pouquinho, conversar um pouquinho, porque durante a semana nós tivemos aí no nosso stories aqui no Instagram aberto para que as pessoas fizessem as perguntas para que a gente respondesse hoje aqui na live. E nós vamos durante a live responder todas essas perguntas que nos foram feitas, né? Não vamos dar nome de ninguém, porém vamos responder a todas as perguntas que nos foram feitas, tá? Então vamos lá. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que tem rolado muito aí no YouTube, um vídeo muito interessante, onde o pessoal numa praça pública colocaram um telão bem grande e esse telão ele servia mais ou menos como um raio-x, né? E ficavam sempre duas pessoas atrás desse telão e de repente o que acontecia? Saíam essas duas pessoas de trás desse telão. Dali a surpresa das pessoas que estavam assistindo. Por quê? Porque quando estavam atrás desse telão, a gente via dois esqueletos. Assim como a gente vê num raio-x, né? E quando as pessoas saíam lá de trás, saíam um homem e uma mulher, outro momento saíram duas mulheres, outro momento saíram dois homens, teve outro momento que saiu um negro e um branco, outro momento saiu um casal de idosos. Ou seja, o que eles quiseram mostrar para aquele público que estava ali? Que todos nós somos iguais, na nossa essência, no nosso espírito, todos somos iguais. Então não importa se somos homo ou hétero, não importa. O que importa é o amor que existe na relação, no relacionamento. E hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês, começando agora a falar sobre como é a visão do espiritismo, como é o casamento no espiritismo, né? Então, pois bem, vamos lá. No espiritismo, o casamento não tem aquela cerimônia que existe em outras religiões. Por quê? Porque no espiritismo ele não é uma religião. O espiritismo é uma filosofia de vida, né? Então, no espiritismo nós não temos dogmas e nem temos rituais. E o casamento seria um ritual, assim como o batismo, né? E o casamento também é um ritual. Então, no espiritismo nós não temos esse ritual. Como que acontece então com os espíritas? A gente sempre faz uma festa, né? Tem assim como na lei dos homens, né? Que o casamento é feito no cartório, né? Ou a gente vai lá e casa no cartório, ou então a gente leva o juiz para fazer o casamento num salão, num sítio, né? Uma chácara, ou até mesmo na casa ali do casal, prepara a festa do jeitinho que quiser, chama ali os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas e faz ali toda uma festa, né? E aí durante essa festa, se quiser chamar ali uma pessoa próxima, muito querida da família, para fazer uma prece, para dizer umas palavras ali sobre o casal, pode ser chamado, ou o dirigente da casa onde esse casal frequenta para fazer uma prece, pode ser chamado ali, né, para mandar essas boas vibrações ali para o casal, né? Então é assim que é feito a cerimônia de casamento no espiritismo, né? E aí você vai me perguntar assim, mas o espiritismo ele não acredita no casamento? O casamento não tem valor para os espíritas, Marcos? Lógico que tem. E é muito importante o casamento para os espíritas. Inclusive no livro dos espíritas, na questão 695, Kardec pergunta assim: será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? E a resposta dos espíritos é clara, falando que é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja...
Então, diante disso, Kardec fez questão de fazer essa pergunta para os espíritos, né? Da importância do casamento. E aí dá-se a resposta que é extremamente importante, que serve para a evolução. Por quê? Porque o casamento é uma união de dois espíritos, duas almas. E aí o que a gente acontece, o que a gente aprende nessa união? A gente aprende a lidar uns com os defeitos do outro, a respeitar o jeito de ser, porque afinal de contas ninguém é igual a ninguém. Então, durante essa união que um casal tem, a gente aprende a lidar com todas essas situações, vivendo ali dia após dia, né? Um ao lado do outro, aprendendo a respeitar o espaço, aprendendo a entender, a não querer mudar ninguém, porque a gente não consegue, né, modelar ou mudar as pessoas, né? Não é assim que funciona. A gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro, né? Então tá aí a importância, a enorme importância da evolução, né, desses seres numa união, num casamento, num relacionamento. Tem mais alguma pergunta aí, Marcos, que o Kardec fez para os espíritos? Tem a próxima pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 696, que Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? E os espíritos respondem que seria uma regressão à vida dos animais, ou seja, não teria evolução. É porque a partir do momento que a gente desiste, porque o ser humano ele foi feito para viver em sociedade, né? O ser humano não foi feito para viver sozinho, para viver isolado. Então, diante disso, a gente entende que se a gente se isolar é uma forma da gente ter assim um orgulho. E ser uma pessoa orgulhosa, isso nunca é bom, né? A gente se isolar é querer ser melhor que todos os outros, é querer ser algo que a gente não é. Então a gente tem que aprender a conviver em sociedade, e o casamento, essa união, é uma dessas maiores práticas que te faz a conseguir evoluir junto ao outro, né? Junto à pessoa que você está ali unido. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse relacionamento. Nós vamos dividir um pouquinho com vocês sobre o nosso relacionamento, né? Porque hoje em dia anda tão estável essa coisa de relacionamento, né? Tá uma situação às vezes um pouco complicada, muito conflituosa, e a resposta assim tá dentro da gente mesmo, né? De como fazer uma união interessante, uma união que fique ambos felizes, que ambos possam evoluir, né? E ter os seus filhos e poder passar todos esses ensinamentos para os filhos também, né? A gente vai dividir aqui um pouquinho que no nosso relacionamento a gente sempre foi muito parceiro um com o outro. Desde o momento que a gente se casou, a gente foi sempre bem parceiro. Nós dois trabalhávamos, então, ou seja, a gente passava o dia inteiro fora de casa. E com isso a gente chegava em casa, os dois estavam cansados, porém a gente tinha os afazeres de casa, a gente tinha que preparar ali uma comidinha pra gente comer, e a gente sempre foi muito parceiro com isso. O Marcos nunca foi um homem preconceituoso, daquele estilo machista que diz: a responsabilidade de arrumar uma casa, de cozinhar, de lavar uma roupa, de cuidar dos filhos é da mulher. Eu sou homem, eu não faço isso. Ele nunca teve esse preconceito, ele sempre foi muito parceiro, sempre me ajudou, desde sempre. Isso eu posso dizer para vocês, desde o comecinho do nosso casamento, sempre fomos muito parceiros. Depois eu engravidei da minha filhinha e ele foi muito parceiro a todo momento, né? Quem é mãe sabe que a gente passa madrugadas e madrugadas com o bebê acordado, principalmente quando é muito novinho. E precisa daquele auxílio, precisa daquela ajuda, e ele sempre esteve comigo, ele sempre me auxiliou, né? Ele em momento nenhum me deixou ali de madrugada acordada, e essa cumplicidade entre nós dois sempre nos ajudou muito. Tá aqui ele que pode contar um pouquinho para vocês a visão masculina dele do casamento, dessa cumplicidade, dessa nossa parceria que tem dado muito certo até hoje. Exatamente, que o companheirismo e a cumplicidade são conceitos bem individuais para cada pessoa, mas por conta do preconceito que tem hoje em dia por conta da maioria dos homens, a gente acaba seguindo o que a maioria pensa, a gente acaba não ajudando em casa, falando: não, isso é trabalho dela, eu não vou fazer nada.
e se acomoda dessa forma. Quando, na verdade, quando a gente se une com a pessoa, a gente se une para fazer tudo junto, entendeu? E quando a gente faz tudo junto, o relacionamento fica bem mais prazeroso, melhor de se viver, na verdade. Verdade. E outra coisa que os casais têm sempre que entender, que a partir do momento que eles casam, a família é importante? A família é importante. Pai, mãe, os irmãos, o restante da família, todos são muito importantes. Porém, a partir daquele momento que há aquela união do casal, é preciso que entenda que os dois começam ali uma nova vida, que os dois estão ali para traçar, né, um novo objetivo, para aprender juntos. É óbvio que vão ter momentos difíceis, que vão ter momentos que vai ter problemas, e os dois têm que enfrentar esses problemas juntos, né? E a gente passa, às vezes, muitos casais passam, às vezes, para aquele problema assim. Acontece muito com os homens, não que não aconteça com as mulheres, mas acontece muito com os homens, das mães ficarem enciumadas, né, quererem os filhos por perto, quererem ficar sempre de olho, né, nas noras e tudo mais. Às vezes acontece esse tipo de coisa, mas é preciso que o casal, a partir daquele momento, já deixe bem claro para a família, para a mãe, para o pai, que a partir daquele momento eles vão trilhar aquele caminho, que a decisão é deles, os acertos e os erros são deles, porque é errando que a gente aprende, né? A gente sempre sabe disso, que a gente precisa errar para aprender alguma coisa. Então, se errou, é porque tem algo ali ainda que faltou aprender e vai servir como aprendizado, né? Então, essa permissão que às vezes alguém, né, ou a esposa ou o marido, né, dá essa permissão para que a mãe se intrometa no casamento, possa estar muito presente, ou coloque a mãe à frente da esposa, cria aquela disputa entre as duas que é desnecessário, porque são amores diferentes. A mãe nunca vai perder o amor dela de mãe, a esposa tem o amor dela de esposa, então não existe nem o porquê de ter essa rivalidade, né, que às vezes acontece muito, e muitas das vezes é permissão do próprio filho, é por conta dele, né, que vai lá, que fica cismado, que fica dizendo as coisas, e aí cria toda aquela situação ali diante de uma coisa que é desnecessária, que não é preciso, né? Então é preciso que a gente possa entender, que o casal possa compreender o quanto é importante eles trilharem esse caminho, eles se colocarem na posição deles, que seja lá o que acontecer, eles vão se resolver, eles vão se entender, né? Porque através dessa cumplicidade de todas essas questões que as coisas vão melhorando, que eles vão conseguindo evoluir como espírito, né? Vão se amando, vão se adaptando um ao outro, né? Uma outra questão que é muito importante a gente falar aqui é que quando se tem um relacionamento, às vezes aquela pessoa por quem você tá ali apaixonado, que você tá gostando, não é exatamente aquilo que você imaginava. E aí você pensa assim, com o tempo eu vou modelando, vou acertando, eu vou ajustando e as coisas vão melhorando e eu vou conseguir mudar ele, vou conseguir mudar ela. Na verdade, ninguém consegue mudar ninguém, né? De repente aquela pessoa, porque você está apaixonado, ela para te conquistar, porque está gostando, porque está no auge daquela paixão, ela acaba mudando algumas coisas e se modelando e no jeitinho que você gosta. Só que assim, aquela pessoa ela tem a essência dela, ela tem o jeito dela de ser, né? Então ela não vai conseguir para sempre ser aquilo que você quer que ela seja, né? A não ser, sim, é algo temporário. A não ser que ela perceba que aquela mudança para ela foi benéfica e que ela realmente precisa daquilo, mas a pessoa tem que sentir nela que ela precisa daquela mudança. Não adianta o cônjuge chegar e falar, olha, você tem que ser assim, você tem que ser... Não. Enquanto ela não sentir dentro dela que ela tem que mudar, não adianta outros falarem, porque ela vai mudar temporário e aí vai vir aquela questão que fala assim, mas antes da gente casar você não era assim. Porque antes da gente casar, você era carinhoso, você era isso, hoje você é outra pessoa.
né? Quantas pessoas você aí já não ouviu falar isso? De repente você mesmo já até falou isso, né? Mas é por causa disso, por causa que a gente cria expectativas, a gente quer que aquela pessoa seja como a gente quer. Só que a gente tem que entender que cada um é de um jeito. A gente está no relacionamento justamente para aprender juntos a respeitar as diferenças, a compreender e entender que o outro não é igual a você, mas que você pode respeitá-lo, que vocês podem conviver e se amar sim, sendo totalmente diferentes, desde que um respeite o outro. Isso é muito importante. E isso também vai afetando nos filhos, porque os nossos filhos têm nós como exemplo. Nós somos exemplos. Se a gente for observar, as crianças sempre estão copiando algo que a gente faz. Por quê? Porque eles têm a gente como espelho, como exemplo. Só que, assim, nós vamos falar sobre filhos em uma outra live. Hoje a gente está falando mais sobre relacionamento, sobre casamento, né? E sobre filhos a gente vai falar numa outra live. Mas é importante, muito importante que a gente perceba essas questões, né? Que os nossos filhos estão sempre se espelhando na gente. Então a gente tem que se respeitar e a gente tem que ser companheiros. Como eu falei, aqui em casa a gente tem uma cumplicidade, a gente tem um respeito. E nós temos 2 filhos, uma menina de 7 anos, a Caroline, e o Eric de 6 anos. São pequenos, porém, eles fazem muitas coisas espelhando na gente. E desde pequenininho, a gente já dentro do limite de cada um, a gente já permite que eles façam alguma coisinha, que arrumem o brinquedo deles, que possam esticar o lençolzinho da cama deles, que possam juntar ali a sujeirinha, que fizeram uma brincadeirinha. E não tem preconceito aqui em casa, né? Tanto o Eric quanto a Caroline, os dois fazem as mesmas coisas. Nós já passamos isso para eles, para que eles entendam que os dois podem fazer, que não existe essa diferença. A gente faz essa questão que eles aprendam isso, porque nós somos assim aqui em casa, né, Moura? Verdade. E a gente vê isso com um grau de importância muito grande. Então, isso ajuda muito em um relacionamento. Agora a gente vai falar de uma coisa um pouquinho chata, né? Que vem acontecendo e aumentando grandemente o número, né, de feminicídio ultimamente, né? Tem aumentado assim grandemente essa questão. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1 a cada 4 mulheres sofrem um tipo de violência. E isso foi feito um estudo nos últimos 12 meses. Então, se a gente prestar atenção, 1 a cada 4 mulheres sofrem um tipo de violência, seja ela verbal, seja ela física, né? Porque as agressões muitas vezes começam de uma forma verbal, né? É um grito, é uma palavra de ordem, né? Aí depois vem um empurrão, depois do empurrão vem um outro tipo de agressão, e aí as coisas vão tomando proporções assim que chegam nessa estatística horrorosa que a gente está aqui hoje em dia, né? Dessas mulheres todas que foram entrevistadas durante esses 12 meses, 52% dessas mulheres não procuraram nenhum tipo de ajuda. Apenas 10% dessas mulheres procuraram a delegacia da mulher para procurar ajuda. E as demais porcentagens procuraram a polícia normal, um outro tipo de ajuda através de uma ONG, alguma coisa. Mas é alarmante, porque 52% não procurou nenhum tipo de ajuda, né? Tá aí a Delegacia da Mulher, tá aí a Lei Maria da Penha, que tem todo um respaldo, né, para essa mulher. É claro que a nossa lei é falha, né? Ela tem várias falhas, mas a gente sempre tem que procurar ajuda. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça. Não vamos falar aqui somente, né, do machismo, mas tem o feminismo também. É muito pouco perto das agressões, né, que uma mulher sofre de um homem, né? Mas um homem também acontece, existe casos, sim, de homens sofrerem agressões por mulheres. É muito pouco perto, como eu acabei de dizer, perto das mulheres.
porém acontece sim, né? Então a gente precisa compreender, né, e entender toda essa situação. As pessoas precisam entender que não pode existir esse sentimento de posse que uma tem pelas outras, né? É um sentimento de posse assim, um ciúmes obsessivo. Nós não somos propriedade de ninguém. Nós não somos propriedade de ninguém. Grava bem isso na cabeça de cada um de vocês. Nós somos livres, né? Nós casamos para ser felizes, né? Eu não vou casar para fazer o Marcos feliz. Não, eu vou casar para eu ser feliz. Ele casou comigo para ele ser feliz. E junto nós construímos uma felicidade. Se você casar com o pensamento de eu vou casar porque eu quero fazer ele feliz, eu vou casar porque eu quero fazer ela feliz, e a tua felicidade, onde é que fica? E a hora que você cair na real, onde é que fica? Então, nós nascemos para ser felizes, e nós temos que pensar nisso. É preciso que não se permita chegar num nível de agressão. Está começando a ter volume de voz alto, discussões e tudo mais. Vamos sentar para conversar. Vamos sentar para ver o que a gente pode melhorar, que questão que a gente pode fazer. Não vamos dizer que o casamento é um mar de rosas, porque ele não é, né? Todo mundo passa por problemas e duas pessoas unidas juntos, é óbvio que vai existir diferenças, que vai existir problema. Mas é preciso saber lidar com essas situações, é preciso saber lidar com esses problemas, é preciso saber a hora de ceder, né? É preciso saber a hora de, não, peraí, ele tá muito nervoso, e se eu também ficar nervosa, não vai dar certo, eu vou ficar calma, depois a gente conversa. É preciso que um ceda para que o outro, num momento ali de extravagação ali, né, de estar nervoso, de estar agitado, né, às vezes por um motivo lá fora ou até mesmo algum motivo ali dentro do casamento, é preciso que a gente mantenha a calma, um dos dois, para que tenha equilíbrio, para que procure aí resolver a situação da melhor forma possível. A mulher, se começa a ser agredida, ela não tem que se sentir na obrigação de continuar ali, porque ninguém merece ser agredido. Ninguém tem que passar por esse tipo de sofrimento. Não precisa, sabe? A gente até entende que existe inúmeras situações onde às vezes a mulher não tem para onde ir, não tem um auxílio, não tem uma ajuda e tem ali os filhos e ela fica sofrendo, apanhando, sofrendo ali calúnias, difamações pelo companheiro por conta que não tem para onde ir. É onde a gente fala que a mulher precisa tomar coragem, que a mulher precisa dar o primeiro passo para dizer, não, eu consigo, eu posso ir atrás, eu vou fazer uma faxina, eu vou correr atrás de alguma coisa, eu vou vender uma água no farol, bala, eu vou fazer alguma coisa, eu vou mudar a minha situação. Porque a mulher está sofrendo, ela não está sendo feliz, os filhos estão vendo toda aquela agressão. Como é que uma criança cresce num ambiente assim? E hoje está muito assustadora essa questão aqui no Brasil, muito alarmante. A gente vê aí nos jornais todos os dias que mulher foi agredida, que mulher foi morta, e isso está muito sério. As coisas estão perdendo totalmente as estribeiras, não está tendo mais um respeito, tá assim, a partir de um momento, de um tempo para cá, isso tem crescido assim grandemente, essas agressões entre parceiros, né? Eu tô falando muito mulher, mas na verdade ali a gente sabe que existe, né, um casal de homo também, agressão, e isso não pode acontecer em nenhum tipo de relacionamento. Não é possível que isso aconteça, né? Então, se você aí está sofrendo algum tipo de agressão, seja verbal ou seja física, você precisa parar e procurar algum tipo de ajuda. Sempre alguma saída tem. Ninguém é obrigado a permanecer casado. Eu vou repetir, a gente foi feito para ser feliz. Estamos aqui para ser feliz, né? Aí vocês vão perguntar assim, qual é a visão do espiritismo diante do divórcio, diante da separação, Marcos?
Ou no caso, explica aqui. Bom, no caso assim, ó, que nem o que eu posso dizer para vocês? A visão é que assim, o amor, né? O amor, se ele acabou, é porque não adianta a gente ficar prolongando, né? Quando existe o divórcio, Marcos, a separação de papéis e tudo mais, o que acontece? É só tá oficializando na lei dos homens aquilo que já tinha terminado. Que a partir do momento que você aceita, que você fala assim, não, olha, vamos nos separar, vamos fazer o divórcio, é porque já não existe mais nada, já acabou o amor. A partir do momento que tem uma agressão, não existe mais amor. Ninguém agride quem a gente ama. Não adianta, tem aquelas histórias assim, eu bati porque você me deixou nervosa, porque você me deixou nervoso, mas eu te amo. Não, quem ama não machuca. Quem ama não ofende. Não machuca nem fisicamente e nem verbalmente, tá? Que fique bem claro isso. Então, a separação e o divórcio, o Espiritismo vê isso que é só uma formalidade humana, porque se tomou a decisão de já fazer isso, de já acertar, assinar os papéis, é porque já não tem mais amor. Simplesmente só vai oficializar aquilo que já não existia mais. Certo? E como eu falei para vocês, meus amigos, tá entrando bastante gente aqui, eu vou dar um oizinho pro pessoal aí. Sharon Jéssica, Manu Souza, Rúbia Freitas, Jorge Marcolino, sejam todos bem-vindos. Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Edivan Jesus, Espiritismo e Meio Ambiente. Júlio, seja bem-vindo, meu amigo Luciano. Todos sejam muito bem-vindos aqui à nossa live, tá? Hoje a nossa live falando sobre casamento, relacionamento. A gente já falou um pouquinho da visão espírita sobre o casamento, a questão de não ter, né, a cerimônia por ser um ritual. E o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia de vida, portanto nós não temos rituais, né, não temos dogmas. Já falamos aqui um pouquinho sobre o nosso relacionamento e agora o Marcos vai falar mais um pouquinho com vocês. Posso falar um pouquinho também sobre o celibato, que é quem pretende viver sozinho, por exemplo. Que tem aquelas pessoas que não pretendem casar também, que acham que podem viver sozinho. Inclusive no Livro dos Espíritos, na questão 698, Kardec também pergunta sobre. Ele pergunta, o celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? E os espíritos respondem que não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Na próxima questão, na 699, o Kardec pergunta, o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente aos serviços da humanidade? E os espíritos respondem, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior seria o mérito. No caso, na primeira pergunta, fala que quando quer viver sozinho por egoísmo, você está enganando a todos e enganando a Deus. Só que tem aquelas pessoas que pretendem viver só para fazer o bem, tipo numa ONG, usam a vida dela toda para fazer o bem e não tem aquele tempo para usar para ficar com uma pessoa. E na segunda pergunta é o que Kardec fala, que é justamente essa questão, que quando é para fazer o bem, se você faz o bem, você está fazendo meritório. E Deus vai te dar de acordo com o que você está fazendo. Sim, exatamente. Se quiser explicar um pouquinho melhor sobre. Eu acho que já está bem explicado, né? Existem pessoas aí que dizem assim, eu não vou casar, eu não quero saber de filhos, não quero saber de nada. Então, segundo a pergunta que Kardec fez aos espíritos, os espíritos responderam que nessa questão, nessa forma de pensar,
é um ato de egoísmo pensar assim, porque até então a pessoa está pensando somente nela, né? Ela não está pensando em todas as outras questões, né, de ter os filhos, nas questões de, como nós estamos falando aqui no relacionamento, que é de você viver junto com as diferenças de uma outra pessoa no relacionamento e com isso aprender muita coisa, porque a gente sempre aprende muito com o outro, né? A gente é através do casamento que a gente aprende várias questões, né? E só para deixar bem clarinho uma coisa que eu falei aí, o espiritismo ele não é a favor do divórcio, tá? Só para deixar bem claro isso, é que o divórcio, como eu já falei, eu já citei, a partir do momento que a pessoa já toma a atitude em fazer um divórcio, é porque ela só está consumando um fato perante a lei dos homens que já havia acontecido. Se tomou a atitude de querer fazer um divórcio é porque já não existe mais amor. Já acabou o amor, né? Então, agora continuando aí que a gente estava falando, essa questão de um ato de egoísmo querer viver sozinho. E a gente estando casado, a gente vai aprendendo muito com o outro, né? A gente costuma dizer assim, né? Que nem a gente estava conversando aí. O casamento é uma coisa muito legal, né? Você vai chegando num estágio no casamento que quanto mais anos, né? Nós estamos casados há 10 anos aí, vai fazer 10 anos agora que nós estamos casados, estamos juntos, 9 anos casados e 10 anos juntos. E vai chegando uma fase que chega uma hora que você meio que vai se acomodando com algumas coisas, né? Você vai se acomodando com o jeito de se vestir, né? Com o jeito de ficar, com o jeito de estar, né? Porque quando começa o relacionamento, todo aquele romantismo, e quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer tomar um banho, passar um creme, ficar cheiroso, arrumar uns cabelos, né? E aí às vezes a gente vai se acomodando com essa situação. Chega a um ponto que você já usa uma roupa meio assim, meia torta, com um furinho aqui, e já bota só uns shorts ali, e levanta da cama num final de semana que não vai sair de casa, nem penteia o cabelo, fica ali com o cabelo daquele jeito doido que acordou. Todo mundo aqui faz isso. Não tem aquele que fala assim, não, desde a hora que eu acordo, eu tenho 30 anos de casado. Não, chega uma hora que você vai se acomodando, né? É de nós se acomodar com as situações, né? E é com isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ter sempre aquele zelo, né? Não é porque eu tô casada que eu não vou tomar um banho, que eu não vou passar um creme na pele pra ficar com aquela pele cheirosa, que eu vou pentear os meus cabelos, né? Que de repente eu vou passar só um batonzinho de leve, não precisa ficar, né, se maquiando pra ficar dentro de casa, é só passar um batonzinho, só o fato de passar um creminho, o esposo passar do seu lado, sentir aquele cheirinho gostoso e já, né, tem um dengo, tem toda uma situação. Então, sabe, é o surpreender, né? É você fazer alguma coisa, um ato, sem ter um motivo, não esperar um dia dos namorados, nem data de casamento, nem data de aniversário, para poder fazer alguma coisa, uma surpresa ou presentear. É assim, num dia espontâneo, né, que não seja data de nada, você fazer um simples gesto, né? Eu vou citar aqui um exemplo para vocês que eu fiz recentemente para ele. Outro dia eu estava passando o uniforme dele do trabalho, e aí me veio na cabeça assim, vou pegar um papel e vou escrever lá, amor, eu te amo. Peguei um papel, escrevi, amor, eu te amo, coloquei dentro do bolso dele, passei o uniforme dele e botei lá. Ele catou o uniforme na hora de trabalhar, vestiu e saiu para trabalhar. Quando ele estava no trabalho... Foi no serviço, eu senti uma coisinha assim no bolso, quando eu tirei tinha um papelzinho lá, amor, eu te amo. Aí eu fiquei meio sem saber o que fazer no meio do serviço, que eu trabalhava de vigilante na época, fiquei no meio do posto, sem saber o que falar e todo emocionado, na verdade. Então, aí você vê, né, eu não gastei dinheiro, né, não era data comemorativa de nada, eu simplesmente peguei um pedacinho de papel e escrevi ali que eu o amava. E isso já faz toda uma diferença, né? São detalhes assim, sabe? É um dia que você acorda e ele vem e traz um café da manhã e fala, não, hoje não levanta ainda não, eu vou trazer o café aqui para você. E vai lá e compra, né, uma coisa que você gosta, um pão de queijo, um croissant, e te traz ali na cama.
sabe? São coisas assim que a gente precisa estar sempre surpreendendo os nossos parceiros, sempre alimentando a nossa relação, né? Sempre cultivando, cativando aquele relacionamento. Pode ter 5, 10, 15, 20, 30 anos, a gente não pode perder. É claro que você não vai fazer isso todo dia, né? Porque aí também não tem graça. Mas uma hora ou outra, um bilhetinho. Café na cama pode ser todo dia. Ah, é, a gente gosta, né? Todo dia, um denguinho, um cafezinho na cama. É bom, né? E então, quer dizer, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, faz toda a diferença. Tira o casamento da rotina, né? Faz sair de toda aquela coisa que às vezes um dia estressante que teve, uma coisa, um momento que passou ali. Então, faz toda a diferença, né? Uma outra questão que a gente também não pode esquecer é não existir mentira, né? A mentira é uma coisa muito complicada, né? A mentira, ela acaba com qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer tipo de relacionamento, a mentira, ela destrói um relacionamento. A partir do momento que você ali, num momento, você pega aqui o seu cônjuge, o seu parceiro, mentiu para você, para construir depois ali, né, uma relação em cima daquela mentira, fica muito difícil, né? É como se fosse um vaso relacionamento. Aconteceu alguma coisa ali que esse vaso se quebrou, para juntar as peças depois é muito complicado. Então é preciso ter ali sempre muita sinceridade um com o outro, né? A sinceridade também é muito importante num relacionamento, né? A gente precisa falar também um pouquinho aqui sobre traição, né? Que é uma coisa que acontece, que a gente também tem que, né, introduzir um pouco no nosso assunto sobre relacionamento. Acontece a traição algumas vezes, né? Algumas pessoas, né, entendem que não tem como perdoar, né? Porque existem situações e situações. Eu não vou aqui dizer para você, olha, você tem que perdoar, olha, você não tem que perdoar. Porque cada um sabe a situação, cada um sabe o que está vivendo, né? O que é importante é que a gente pare para refletir, que no calor das emoções a gente não tome nenhuma atitude, que se a gente tiver alguém para conversar, para poder aconselhar, para poder receber ali um acolhimento, porque a pessoa nessa hora ela precisa se sentir acolhida por alguém, ela precisa desabafar, né? E aí se você fez por entender que depois dessa traição você vai perdoar e que o relacionamento de vocês vai continuar, esse perdão tem que ser para sempre, né? Você não pode toda vez que existir um problema aqui, outro problema ali, você jogar isso na pessoa. Olha, você lembra o que você fez isso, você fez aquilo, não sei o que, O perdão não é que você tem que esquecer, porque quem esquece é porque está doente, está com amnésia, né? Como você sabe que você realmente perdoou uma pessoa? Quando você consegue lembrar daquela situação, passar tudinho na sua mente, tudo o que aconteceu, o que você viu, o que você pegou, o que você descobriu, o que foi falado ali, e você não sentir mais dor nenhuma. Você conseguir conversar sobre aquele assunto com grande naturalidade, sem sentir dor e nem raiva. Aí você sabe que você conseguiu perdoar de coração. Entende? Porque essa história que dizem aí, só perdoa quem esquece. Ninguém esquece nada. Só esquece se é doente, se tem amnésia, aí esquece. Então, o perdão está em você lembrar, você saber tudo o que aconteceu e essa situação toda não te causar dor nenhuma, não te causar sofrimento nenhum, não te causar raiva nenhuma. Aí você entende que você conseguiu perdoar e que você perdoou de coração. E a partir daí é vida nova. A partir daí é seguir por novos caminhos e não errar mais, né? Porque errar todo mundo erra nessa vida, né? Mas cabe ali a situação de cada casal, né? Repensar e saber se deve perdoar ou não, se existe amor ali ainda, se vale a pena dar continuidade nessa relação, se ambos vão continuar sendo felizes, né? Cabe ali ao casal decidir o que é melhor para cada um deles fazer, né? Como eu acabei de dizer, cada situação é cada situação.
É isso? E se tem alguma coisa para dizer mais? Não, sobre isso não. A gente tem sobre as perguntas que foram feitas pra gente. Já vamos. A gente já tem, durante a live, já tem respondido algumas questões. Eu faço questão de não dizer o nome da pessoa e a pergunta que ela fez, porque não se faz necessário, né, esse tipo de exposição. Eu tenho aqui a relação das perguntas que foram feitas pra gente ali durante os stories, né, no nosso Instagram. Boa parte a gente já respondeu. A gente já respondeu, né? Quem perguntou, que está assistindo aí já sabe que foi respondido, né? Todas as questões. E a gente vai dando continuidade aí. Tem essa pra fazer? Pode falar. Teve uma pergunta também sobre o sexo antes do casamento, se é proibido. Aí a gente achou melhor responder de uma frase que o Chico Xavier respondeu, quando foi feita essa pergunta para ele. No caso, ele respondeu da seguinte forma: meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena, nem o sexo, nem o casamento. Então, diante dessa resposta, diante dessa questão, a gente vê que tudo aquilo que é feito, né, demais, que é feito de qualquer jeito, só para aquele sentimento carnal, isso não é válido, né? Agora, quando é feito com amor, quando existe amor naquele relacionamento, aí as questões mudam, né? A visão é outra. Como a gente sempre fala, o espiritismo, ele não proíbe nada, não proíbe absolutamente nada, mas os excessos são perigosos. Os excessos são coisas carnais e coisas carnais não têm importância, né? É preciso que a gente entenda sempre muito isso, né? Num relacionamento, tudo que é excesso não tem amor. Então, a gente se preocupa muito com essas questões, né? As pessoas sempre perguntam muito, mas e no espiritismo? Que nem agora, o que está sendo muito perguntado para nós é sobre o carnaval. Nada é proibido, os espíritas podem, né, irem aí, mas o problema são os excessos, né? Excessos de bebida, excessos de sexo, e isso são coisas carnais, e as coisas carnais nós sabemos que não tem importância. Nós sabemos que nada disso é importante, né? Então é preciso que a gente entenda toda essa situação. Tem mais alguma questão aí para nós? Não, essa era a última questão. Foi respondida. Então tá ok, já foram respondidas todas as questões aí que foram nos feitas, né? E a gente vai continuar aqui falando mais um pouquinho, né, sobre relacionamento, sobre todas essas questões que têm acontecido, né? Aqui na nossa página nós temos o Casal Espírita no Instagram, temos também o Casal Espírita lá no Facebook, curtam lá a nossa página. Nós também temos lá no YouTube o Casal Espírita, se inscrevam lá. As nossas lives sempre vão para lá, porque aqui no Instagram só fica 24 horas. Mas aí se você não conseguir acompanhar, nossas lives vão estar sempre lá no Instagram, tá? Se inscrevam lá no nosso canal e vocês vão estar sempre recebendo a notificaçãozinha para poder estar acompanhando o Casal Espírita lá. Inclusive, queria pedir desculpa que hoje a gente tinha avisado que ia ter uma transmissão ao vivo. No YouTube que ia também. Ia ser direto pelo Instagram e também ia ser direto pro YouTube. Só que aconteceu uns probleminha no nosso computador, a internet aqui também. Aí, infelizmente, não deu pra fazer a transmissão ao vivo. Mas a gente vai ver se a gente resolve. E na próxima live a gente vai tentar fazer com que seja a transmissão ao vivo no Instagram e no YouTube também. Sim, ó, chegaram aí mais novos amigos aí. A Vá, tudo bem, Vá? A Lê também, boa noite, Lê, seja bem-vinda na nossa live. Nós estamos falando hoje aqui sobre casamento, sobre relacionamentos, né? E a gente está aqui conversando e dividindo um pouquinho, né, das nossas experiências como um casal. E agora a gente também vai falar um pouquinho para vocês como um casal espírita, né? Como é que a gente frequenta, né? Nós frequentamos o centro espírita, né? Onde a gente vai lá e toma os nossos passes e a gente faz todas as questões, assiste a palestra, que é uma coisa muito edificante assistir as palestras.
Nós também fazemos aqui o Evangelho no Lar, que é muito importante, a gente faz o Evangelho, os nossos filhos participam sempre conosco do Evangelho no Lar, a gente sempre fala muito com eles sobre Jesus, que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Então nós como casal também, né, nós seguimos o Espiritismo, que é uma filosofia de vida, é a filosofia de vida que nós determinamos, que nós escolhemos para a nossa vida, e a partir disso a gente está sempre aí dentro desta filosofia, né? Que a gente sempre deixa bem claro aqui que o Espiritismo não é uma religião, então dentro dessa filosofia de vida que nós temos, né? Que nós estamos sempre aí filosofando, que o nosso canal, agora a gente fala, não é apenas um canal espírita, nós vamos falar muito também sobre filosofia, sobre motivação, vocês devem estar percebendo aí também, né, nas nossas postagens sempre falando muito sobre motivação, e é bem isso que a gente faz aqui, a gente está sempre também como um casal se motivando um ao outro, né, porque nós temos desejos diferentes, né, desejos profissionais, desejos pessoais, porque não é que porque nós somos casados que tudo tem que ser igual, não, de forma alguma. Eu tenho os meus desejos pessoais, meus desejos profissionais, ele tem o dele, e cabe a nós, um ao outro, se apoiar, né? Eu apoio os desejos dele, tô com ele em todas as decisões que ele quiser para a vida dele, profissional, ele o mesmo por mim, porque eu acho que a gente acredita muito que está nisso, nessa liberdade, né? A gente não pode escolher a vida um do outro. Não é porque a gente está casado que a gente tem esse poder, uma pessoa sobre a outra. Nós não temos poder nenhum. Como eu já havia falado lá no começo da live, nós não somos propriedades para ser propriedade de ninguém, entende? Então, a gente tem todo esse livre-arbítrio que tanto fala, né, sobre o livre-arbítrio. Nós temos esse livre-arbítrio e a gente tem que estar sempre nos apoiando, né? E é claro que nós temos os nossos objetivos e sonhos que nós construímos juntos, né? Onde a gente traça esses objetivos juntos, né? Para que a gente possa dar continuidade no nosso casamento, no nosso relacionamento, né? Reforçando que o casamento não é sempre esse mar de rosas como a gente está conversando aqui, mas cabe a nós passar por todas as situações, por todos os problemas de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais leve, quando a gente conduz a situação de uma forma melhor, né? Porque quando a gente dá valor para aquele problema, para aquela situação, muito mais do que deve ser dado, ele toma proporções enormes, o problema. E aí é a hora que o casal entra em desavença, que o casal começa a um não respeitar mais o outro, não respeitar mais o espaço do outro, e quando aparece surgem problemas que vão se agravando, né? Então, por isso que a gente tem que levar a vida com mais suavidade, né? A gente sempre procura ter Jesus como nosso maior exemplo. Quantas e quantas vezes a gente para aqui para refletir e pensar, né? Poxa, o que Jesus faria numa situação dessa, né? E outra coisa que a gente faz, a gente pensa muito positivo. A gente acredita muito que as coisas vão dar certo. A gente já faz planos mesmo ainda não tendo acontecido. Porque a gente constrói já em cima daquilo. Porque está tudo na nossa cabeça. As realizações das coisas na nossa vida, dos nossos planos. Está tudo dentro de nós conseguir realizar todas essas coisas. E se eu pensar pequeno, eu vou receber pequeno. Então eu penso grande para que eu possa receber grande. Você não está errado. A gente tem que pensar sempre nessa questão. Nós não estamos errados quando a gente pensa grande. Isso não é falta de humildade pensar grande, querer grande as coisas. Não é falta de humildade, né? Isso é você querer o melhor para você. E nós estamos aqui para querer o melhor para a gente. E a gente quer o melhor para nós, a gente quer o melhor para nossa família, o melhor para o nosso casamento. Não é verdade, Marcos? Verdade. A gente está sempre buscando objetivos e pensando positivo, porque muito das respostas, das questões, está em pensar positivo, em querer ver as coisas darem certo, né? Em respeitar o espaço do outro.
Entender que nós não somos iguais, não deixar o casamento cair na rotina. Então você aí hoje que está assistindo a gente, faz o seguinte, surpreende aí a sua pessoa amada, deixa lá um bilhetinho para ele, para ela, seja lá, né, como for, manda um bilhetinho, deixa lá um bilhetinho no café da manhã, pega um pedacinho de papel pequenininho que seja, escreva eu te amo. Põe lá dentro da calça, na camisa, Acorda dentro da bolsa. Aí, acorda com um café da manhã na cama. Faz isso hoje, faz isso amanhã cedo. Não espera, não, no final de semana eu faço. Aí chega no final de semana, acontece alguma questão, não faz. Faz isso hoje. Ei, você aí que está ouvindo a gente agora, manda uma mensagem lá. Manda lá um eu te amo. Faz um denguinho, faz a comidinha que ele ou ela gosta. Faz ali uma coisa simples, não precisa gastar dinheiro para escrever num papel eu te amo, você não gasta nada, né? Faz um denguinho, faz uma surpresinha, né? Chega em casa hoje, toma um banho, passa um creminho, fica cheiroso, fica cheirosa, né? Vamos fazer as coisas acontecerem, né? Vamos mudar esse relacionamento, vamos transformar, cabe a nós transformar o casamento, fazer a vida dar certo. Tornar mais agradável. Tornar as coisas mais agradáveis, né? Vamos deixar de fazer rincha, se alguém aí faz rincha, faz diferença entre mãe e esposa ou pai, seja lá o que for, entenda que são amores diferentes, né? Que a gente não precisa colocar a mãe contra a esposa, uma querendo brigar com a outra, uma querendo ser mais importante que a outra. Não precisa, sabe? Não existe. São amores diferentes, né? Então, faz isso que eu tô te dando essa dica hoje. Vai lá, deixa um bilhetinho, diz que ama. Faz lá uma jantinha gostosa. Na hora de lavar a louça, você aí, meu amigo ou amiga, vai lá, ajuda a lavar a louça, ajuda a dar uma limpadinha na casa, ajuda a cuidar do neném que está chorando, né? Surpreenda, seja cúmplice, seja parceiro, sejam parceiros mais um do outro, seja mais compreensivo, né? A gente tem várias formas de demonstrar o amor, não é só dizendo eu te amo, você demonstra um eu te amo sendo cúmplice, ajudando a cuidar do filho, indo lá, a esposa está fazendo a janta, coloca a mesa, põe os pratos, prepara um suco, né? Vamos ser mais cúmplices um do outro, vamos pentear o cabelo quando levanta, né? Vamos colocar uma roupinha mais legal, né? Para colocar uma roupa chique para ficar dentro de casa, mas uma roupinha mais legal, né? Para ficar dentro de casa, né? Não vamos deixar o desleixo tomar conta. Ah, não, eu já tô casada, já tenho 10 anos de casada, pra que eu vou colocar uma roupa bonita? Pra que eu vou passar um creme? Não, gente, vamos sim, vamos surpreender sim, né? Vamos chamar, né, seu parceiro, sua cônjuge, vamos chamar pra sair no próximo final de semana, ou vamos ali, né, tomar um suco, vamos ali comer uma pizza. Ah, não, vamos pedir a pizza aqui assistindo Netflix, não. Gente, Netflix tem todo dia, Netflix é comodismo. Eu também adoro Netflix, sou apaixonada. Mas, e a propaganda, né? Ah, tá bom. Mas seja lá como for, né? Surpreenda, saia um final de semana para comer uma pizza, né? Para comer um dog ali, para poder dançar. Vocês gostam de dançar? Vai ali numa lanchonete com música ao vivo, né? Não precisa fazer isso todos os finais de semana, porque ninguém, né, com essa vida corrida que a gente tem, ninguém consegue, mas uma vez por mês, né? De repente ali dá um jeitinho, arranja alguém, a avó para ficar com as crianças, a tia, os padrinhos, alguma coisa assim. Vai dar uma volta, né? Vão passear, nem que for para passear aqui em Guarulhos, né? Porque nós somos aqui de Guarulhos, São Paulo. Aqui nós temos o Bosque Maia. Vai dar uma volta lá no Bosque Maia, né? Vai comer um dog, vai tomar um refri, vai, né, ter um momento só a dois. É tão importante esse momento só a dois. É tão válido. Faz tanta diferença que vocês não fazem assim, ó.
imensidão que é, assim, o turbilhões de emoções que traz isso, né? Olá, Silene, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos mais surpreender, né? Vamos nos respeitar, vamos nos amar, vamos aceitar as diferenças do nosso parceiro, da nossa parceira, né? E assim a gente vai conseguindo construir um relacionamento melhor, né? Uma coisa mais gostosa de se viver, né? Vai fazer aquela questão assim, quando a gente está no trabalho, aquela vontade louca de querer voltar logo para casa, né? Para um ver o outro. Sabe aquela coisinha de começo de relacionamento? A gente pode sempre reviver, a gente pode sempre trazer isso de volta, né? Aquela vontade de querer sair logo do trabalho para ver um outro, né? Nunca diga nunca, ah, não, eu não vou fazer isso, ah, não, né? Não dá, a gente já tá velho, a gente já tá casado há muito tempo. Não, não diga isso não. Sempre há uma coisa para fazer, uma coisinha para dar, uma surpresinha, né, para que o relacionamento ali faça a diferença, aconteça alguma coisa, não é verdade? É verdade. Ele também às vezes gosta muito de me surpreender com uma coisa ou outra e, né, ele tá sempre me surpreendendo aí com algumas questões assim, românticas ou não, né? Ou... Por mais que algumas vezes não deu muito certo. Não, ele é meio assim complicado para fazer surpresas, né? Ele não é muito bom, meio atrapalhado. Igual a vez do seu aniversário. Ele foi trazer um bolo surpresa, aí vem dirigindo o carro com o bolo lá no banco do passageiro sozinho. O que aconteceu? Foi subir na calçada para entrar na garagem, o bolo virou dentro do carro. Mas eu cheguei com o bolo. Né? Chegou com o bolo bagunçado, mas chegou. São coisas engraçadas, mas que, sabe, tem todo um valor. Eu sei, eu vi a preocupação dele, né, de querer fazer, a carinha que ele chegou quando ele chegou com o bolo todo bagunçado e, né, todo esmagado. Mas enfim, né, foi uma forma, eu vi todo o esforço dele e isso que é válido, isso faz bem pro coração da gente, né? Mas são coisas assim que nos transformam, né? Tem o violão também que eu te dei. Né? Eu gosto muito de música instrumental e tudo mais. Ele foi lá e comprou um violão para me presentear, mandou entregar em casa. Quando chega o violão... Era de brinquedo. Violão infantil, porque ele comprou pela internet, e como eu gosto muito de rosa, ele viu ali um violão rosa, tal, é esse que eu vou dar pra Joyce. Um coraçãozinho bonitinho, só que era infantil. Chega lá o violão infantil, mas tudo bem, né, gente? Valeu a intenção. Ele é sempre atrapalhado assim com as surpresas dele, mas tudo bem, né? É que nem agora, ele tá trabalhando à noite, né? Um belo dia, semana passada, meu celular toca a mensagem, eu vou lá ver 4 horas da manhã, eu falei, nossa. Aí quando eu vou ver, ele tava tocando uma música no som ambiente lá do trabalho dele, ele gravou um áudio da música ambiente e mandou pra mim, né, naquela música sertaneja, estou apaixonado e esse amor é tão grande. Quando eu liguei o áudio, tomei um susto, às 4 horas da manhã, o áudio altíssimo tocando a música. Aí o que eu fiz? Eu ri, porque, né, só podia ser ele com as atrapalhadas dele, né? Então não tem jeito, né? A Silene tá dizendo aqui, eu perdi o começo, mas estou amando. Não sou casada, mas estou aprendendo muito. Silene, vai ficar aqui 24 horas a nossa live e depois vai estar lá no YouTube também. Nós temos um canal lá. Se inscreve lá no nosso canal, um casal espírita. Aí você vai assistir não só essa, como todas as outras lives. A gente deu bastante dica aqui, Silene, né? De coisas que a gente pode fazer aí pra estar auxiliando no relacionamento e dividindo um pouco com vocês sobre o nosso relacionamento. Nós somos um casal muito engraçado, né? A gente não tem nada a ver com esses negócios de casal trivial, né? A gente é muito engraçado, a gente é muito divertido. É que aqui nas lives a gente, né, mantém mais a postura, né? Para não ficar uma coisa muito engraçada, para não ficar uma coisa muito assim, né? A gente mantém mais uma postura para a conversa, né? Mas a real é que nós somos pessoas muito divertidas, muito engraçadas, a gente brinca demais, a gente, né, os nossos amigos que nos conhecem, né, já sabem como que nós somos, né, nossos familiares, nós somos pessoas muito da bagunça assim no bem, né? Então eu brinco muito com ele, né, tiro muito sarro dele e ele de mim.
E aí a gente vai vivendo e vai levando assim a vida, né, com muito mais leveza, né? A gente vai conseguindo nos respeitar e conviver com esse nosso relacionamento. A nossa live está acabando. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, que as nossas palavras possam aqui ajudar e auxiliar vocês, né, em todo o relacionamento, que vocês sejam felizes